Olá, meus amigos do intestino, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui em Curitiba, 14 graus, Curitiba sendo chuvitiva, muito frio e chuva, né, Marcos? É verdade. Vocês que estão chegando novos aí, minha gente, estão curiosos sobre o podcast, esse aqui é o Papo Digestivo com a doutora Luana, um podcast onde a gente vai falar tudo sobre intestino, microbiota e o quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato digestivo, mas na saúde do nosso corpo como um todo. Olha só, se você quer perder gordura, melhorar a sua performance, dar um up aí no seu sistema imune, mais equilíbrio metabólico hormonal, tratar a ansiedade e depressão, melhora a qualidade do sono, pode ter certeza, a chave, a solução dos seus problemas é o equilíbrio da microbiota intestinal. E é o que eu sempre digo, cuida do seu intestino, que ele vai cuidar de você. Gente, antes de apresentar aqui o meu convidado, eu vou dar uns recadinhos rápidos, como de sempre. Nós somos uma comunidade que já entendemos o quanto que o intestino impacta na nossa saúde, na nossa vida e também na nossa doença. Nós temos o eixo cérebro-intestino, na minha opinião, o mais fantástico, né, o mais complexo que o intestino estabelece com todo o nosso corpo. A gente tem o eixo intestino-pele, doenças autoimunes, e nós já sabemos disso, estamos aprendendo ainda, né? Só que tem muita gente que não tem a mínima noção. Então, se você tem aí um amigo, um familiar em que você preza, que você quer que ele tenha mais saúde, passa o link aí do nosso podcast, né? E se você quiser ajudar também, dá um like, ajuda aí a tia, dá um joinha, porque daí a gente ajuda o YouTube a entender que esse daqui é uma pulverização de uma informação do bem e daí espalha para mais pessoas o possível, tá bom? Agradeço desde já. Agradeço minha equipe maravilhosa aqui, Rebeca, Juba, hoje a nossa jornalista Isa não está. Agradeço esses jovens profissionais que fazem a minha vida mais fácil e feliz, né? E você que quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, dá uma olhadinha lá na doutora Luana HV, os meninos vão deixar anotado aqui, que tem bastante informação sobre microbiota e esse assunto que é tão novo, né? Que o projeto Microbiota terminou em 2016, então é informação bem novinha mesmo, tá bom? Pessoal, hoje eu tenho aqui um amigo querido, companheiro de residência de cirurgia geral, Dr. Marcos Riva Benvinheschi. Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado. Obrigada pelo tempo aí com a gente. Ele é um cirurgião oncológico e veio trazer a experiência dele sobre esse assunto que é um câncer bem prevalente, né? A gente sempre tem que estar falando, mas o volta e meia ele fica mais quente porque tem um pessoal famoso, né? Que infelizmente recebe o diagnóstico e a gente traz de novo à tona, aproveita a oportunidade para falar desse assunto que, gente, não tem como fugir. A gente tem que trazer mais informação possível para evitar essa situação do câncer coloretal, né? Marcos, me conta, onde é que você está trabalhando hoje? Bom, eu estou trabalhando em Campo Largo. Eu sou campolarguense, nascido e criado, né, em Campo Largo. E então eu estou no meu consultório lá na clínica SEDAC, em Campo Largo. SEDAC é uma clínica, eu estava dando uma olhadinha, multidisciplinar, né? Isso, multidisciplinar, Eu sou a tendência hoje, né? É, a tendência, você é dos proprietários lá? Um dos proprietários. Parabéns, então faz amigo, muitos anos que eu estou lá com a minha prima, a doutora Célia Vinheschi, um beijo para ela. Entendi. E a gente trabalha lá faz um bom tempo, né? Então, mas assim, eu sou campolarguense, mas vivo em Curitiba, né? E vivi em Curitiba. Então, fiz medicina na Federal, fiz residência médica em cirurgia oncológica junto com você, com isso. Anos divertidos, né? Opa, anos muito diferentes dos de pior agora. Que é verdade, só que se eu lembro, eu penso assim, nossa, era uma época que eu me divertia, sabia? A gente trabalhava pra caramba, mas se divertia um monte, né? Não tinha muito mimimi, né? Não tinha, é verdade. A gente era muito mais cuca fresca, muito mais tranquila, né? É verdade. E então, fiz residência médica, acabei ficando no serviço, fiquei por 10 anos lá junto com o Dr. Simões. Na preceptoria, Curitiba, exatamente, né? Na preceptoria, fiquei dando aula na faculdade evangélica Mackenzie agora, mas evangélica por 10 anos na técnica operatória. Em Campo Largo eu fundei. Não sabia, fiquei 10 anos lá, dando aula de técnica operatória. E daí eu também montei o serviço de cirurgia de oncologia e cirurgia oncológica, o NACOM ali do Hospital Parolini Campo Largo. Que eu fiquei também 10 anos por lá. Daí saí. E fiquei me dedicando mais ao consultório mesmo agora. Os meus então tá pacientes. Com consultório só lá em Campo Largo. Só em Campo Largo. Né? Depois a gente vai deixar o contato do Marcos. E a questão de cirurgia você está fazendo onde? Lá em Campo Largo também. Lá em Campo Largo. Gente, Campo Largo é uma cidade grande, tá? Pra quem não conhece, acho que deve estar aqui 150 mil habitantes. Tá com 130 mil já. 130 mil habitantes, né? Tem um hospital enorme de referência lá, que é o Hospital Nossa Senhora do Rossio. Que eu opero lá também, né? Sim, é um hospital que é referência. Referência. Né? Então você está operando lá.
Mais algum outro lugar? Em Curitiba também? Não, lá também, em Campo Largo, no Hospital Parolino, em Campo Largo eu opero lá também. Então tá bom. Em Curitiba não, Gente, Campo Largo é uma cidade que a gente tem um carinho, né? Meu pai trabalhou lá, o Marcos conhece meu pai também. Meu pai trabalhou 40 anos lá, eu quase morei lá. Eu sei. E você também com a família toda de lá, né? Exatamente, tudo de lá. Bom, tudo lá. Vamos lá, Marco, então, passar a informação aí que a gente tem? Vamos sim. Antes, se você me permite, eu queria passar uma informação aqui sobre uns números bem bacanas, que eu acho que talvez a maioria não tenha noção, né? Foi feito um estudo pela SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Federação Brasileira de Gastro e a Associação de Coloprocto, e eles fizeram um estudo de 2012 a 2021, então um tempo bem considerável, né? E trouxe o seguinte pra gente, né? Que os números de câncer coloretal vêm aumentando, é o segundo mais prevalente nas mulheres, perdendo pro de mama, é o segundo mais frequente nos homens, perdendo pro de próstata. No SUS, nesse período, teve mais de 500 mil hospitalizações, 657 mil hospitalizações, e nesse período, essas hospitalizações significaram um aumento de 64%. Olha o peso desses números, né? Somente em 2021, que foi o último ano desse estudo, desse levantamento, 20 mil óbitos por câncer de cólon, junção sigmoide e de reto. Um aumento de 40% em relação a 2012. Então, veja, nesses 10 anos, quase mais da metade, né? Já o INCA traz uns números também, que esse câncer vem aumentando desde 1990, né, com casos em indivíduos cada vez mais novos, né? Antes era para cima de 65, 70, que a gente imaginava que só gente de idade tinha câncer, né, Marcos? E hoje a gente já está com idade de 50, 40, 30, o Marcos vai trazer a experiência dele ali, que tem coisa mais nova ainda. E no Brasil, para 2023 a 2025, o INCA calcula 44 mil novos casos, eu vi um outro estimativa ali de 45 mil a cada ano, nesse triênio aí. Então, com 70% concentrado na nossa região, Marco, região Sudeste e Sul, né, com 23 mil casos entre mulheres e 21 mil entre homens. Já nos números americanos, a gente tem que o câncer coloretal, eles preveem para 2023, olha que diferença, 153 mil. 153 mil, exatamente. Com 52 mil de morte. Exatamente. Pro ano que vem. Muito maior. Muito maior. Né? E se prevê, eu acho isso interessante, que todos os novos casos de câncer no mundo, 10% vão ser de câncer coloretal, e que mais da metade da população mundial vai apresentar um dia um pólipo adenomatoso. Tem um trabalho. Isso nossa, muita coisa. E aí, como é que você me conta da tua clínica, do teu dia a dia, como é que isso representa lá para você e como é que você interpreta esses números? Então, no dia a dia da gente, a gente tá vendo mesmo esse aumento, né? Então, antigamente a gente não via tantos casos assim, principalmente em pacientes mais jovens, né? Então, é isso que ele falava. Câncer, a gente sabe que câncer é uma doença de pessoa mais velha, de velho. A gente até brincava, né? Se viver bastante tempo, algum câncer vai ter. Alguma coisa vai ter, né? Vai morrer de câncer, é uma das doenças que vai morrer. Mas esses números que você acabou de falar é verdade mesmo. A gente tem visto que teve um aumento mesmo nesse número de casos de pacientes mais jovens. Tanto que a colonoscopia, antes, o rastreamento era a partir dos 50 anos. A Sociedade Americana de Gastroenterologia abaixou para 45 anos. Por quê? Por causa desse aumento do número de pacientes mais jovens com câncer. Em torno de uns 10% de pacientes mais jovens começaram a ter câncer de cólon. Qual a idade mais baixa que você já pegou de câncer? Eu já peguei de trato gastrointestinal? Eu já peguei com um paciente com 21 anos de idade. 21 anos? 21 anos de idade. Câncer coloretal? Coloretal. É um paciente que, lógico, ele também tinha um problema genético, né? Uma polipose múltipla familiar, polipose. Mas o paciente desenvolveu um câncer, né? Então, vamos falar sobre isso aí. Também é uma coisa interessante. Mas é interessante, né? Isso que você estava falando. A gente acreditava que só de idade a gente tinha, era a voz, né, da gente que tinha. Sim. Não era amigo, né? Hoje a gente tem colegas, né, da parte médica com câncer. Nossa. Pacientes muito novos. E isso é realmente preocupante, porque a gente entende que, junto com a questão de prevenção, né, da coluna, a gente tem que mudar estilo de vida, né? Exatamente, com certeza. Que isso não vai chegar no número bom, que nem diz outro, vai dar ruim. Isso daqui a gente tem que fazer uma conscientização, um movimento nisso, né? Porque realmente o câncer, ele tá mudando. Então, a gente tava conversando ali fora há pouco, né? Que muitas das pessoas me perguntam assim, Marcos, mas eu não tenho câncer de intestino na família.
Então, a pessoa acha que está livre do risco, ou não se interessa, ou não se informa, ou às vezes são pessoas que até 45 anos a gente pode chegar muito bem com saúde, nem precisar de um médico. Exatamente. Né? E como é que a gente vai chegar nessa coluna se a gente não leva essa informação para essa pessoa? Exatamente. Né? Então, você estava me contando ali, se você puder passar para eles aqui, qual que é a porcentagem do câncer hereditário, né, e do câncer que a gente chama de esporádico, e explicar para as pessoas o que seria isso. Então tá. Isso é uma coisa que me perguntam todo dia no consultório, né? Então, bom, em primeiro lugar, eu acho que quando o paciente chega para mim, primeira coisa, eu olho a idade dele e já pergunto sobre a questão intestinal. Eu faço as perguntas corriqueiras, eles vêm com os sintomas, às vezes já vêm direcionados, né? Eu tô com uma lesão de pele, eu tô com um linfonodo no pescoço, mas eu gosto sempre de dar uma esticada e pergunto, não, mas como que tá teu intestino, como é que tá teu estômago, a parte urinária, e pergunto dessa parte intestinal e pergunto, você já fez colonoscopia? A paciente lá, 45, 46, 50? Não, nunca fiz. A maioria não. Não, a maioria não. E eu pergunto, mas ninguém nunca te pediu? Não, meu médico não pediu. Eu faço mamografia, eu faço ecografia transvaginal, eu faço toque retal, eu faço o preventivo, mas não faz a colonoscopia. Você estava falando quanto tempo que faz que baixaram a idade de 50 da coluna de triagem para 45? Eu acho que é mais ou menos uns 2 ou 3 anos, né? Que a pouco, sociedade né? é pouco tempo. Informação, eu acho que até muito médico não sabe que baixou essa faixa etária. Não, muito médico não sabe mesmo, não sabem. Até me pegou de surpresa a questão ali da Preta Gil, que ela fez com 48. Ela foi levada já com questão de câncer obstrutivo, foi dela, né? O caso dela já foi. Então a gente pensa, né, como médico, será que se não tivesse feito uma coluna com 45? Porque eles dizem, alguns dados, alguns trabalhos dizem que uma lesão polipóide, uma lesão que na grande maioria dos cânceres de cólon começa com uma lesão polipóide benigna, e para se transformar um câncer demora até 8 anos. Então, uma coisa que você podia ter prevenido lá atrás, que é o que eu falo para os pacientes lá atrás, lógico que é prevenção na coluna, mas o ideal é a prevenção até na parte alimentar, né, na microbiota que você frisa tanto, que é super importante. Então, já podia ter prevenido aquilo, já podia ter tratado aquilo lá atrás e prevenido uma doença, né, que você pega no estágio mais avançado, que daí todo mundo sabe, né? Estágio mais avançado é mais difícil a cura, é mais sofrimento, cirurgia, é um gasto enorme para a saúde pública, né? Porque isso aí, para a saúde pública... Quimioterapia, cirurgia... E agora tem as imunoterapias, né? Sim, terapia-alvo. Então, isso aí é super caro. E você vê o preço de uma colonoscopia comparado com isso, é irrisório. Irrisório. Né? Então, é assim... Né? Sem contar a questão social, econômica da família, emocional, o desgaste emocional da família. Sim. Isso é uma coisa que você falou muito certa. Nossa, é terrível isso aí. A gente vê que a família se acaba. E pensa em formação de uma coluna, né? Fez uma coluna, encontrou um pólipo, tirou um pólipo e se livrou. Porque a gente sempre comenta, né? São poucos os tipos de câncer que dão oportunidade da gente realmente prevenir. Exatamente. Né? Porque a gente escuta muito as propagandas, né? Que são sempre válidas. Qualquer propaganda que a gente faz, mas eu acho que a gente tem que definir um pouco melhor. Quando a gente faz uma campanha de prevenção do câncer de mama, uma mamografia não faz prevenção, né? Exatamente. Faz um diagnóstico precoce. Uma lesão, né? E eu já tive paciente... lesão não palpável de mama, que a gente diz, né? Isso. Eu já tive paciente que fez mamografia num ano, normal. Ano seguinte, eu fazer uma mamografia e estava com tumor. Então, ela não previne nada. Ela faz um diagnóstico precoce. É legal, é ótimo, né? Porque ninguém quer ter um estadio avançado. Lógico. Tudo bem, valeu. Só que no câncer coloretal é diferente. É diferente, com certeza. O câncer coloretal, você consegue pegar uma lesão pré-maligna, né? Como pele a gente consegue pegar, como colo de útero a gente consegue pegar. Né? Então, isso que você falou é importante. A gente tem que pegar a lesão pré-maligna. Nossa, vai ali numa alça, né, Marco? Sim. Uma alcinha, tirou o pólipo, acabou. Ou você até uma cirurgia, você pode fazer aquelas submucosas, né, aquelas lesões. Mucosectomia, lesão inicial de câncer. Sim, a gente consegue tratar lesões assim, então... A lesão de pólipo, a sobrevida para pólipo, a mucosectomia de quanto? Para 5 anos, ela é baixa também? É baixa, né? Na verdade, você consegue curar o paciente, né? Você cura o paciente, né? Porque é aquela história, Luana, desculpe interromper, mas é o estadiamento, né? Então, você pega a lesão, você estadia a lesão, você sabe, mas você consegue saber qual a porcentagem de cura desse paciente. Não existe câncer camarada, mas eu até escutei dizer que o câncer de colo retal, ele é camarada, ele dá uma chance. Dá uma chance, ele tá pendurado ali na cabecinha do pólipo, me tire daqui. Me tire daqui. Não tirou, ele invade. E daí, indo para outros estadios, a gente já sabe que é um pouco mais complicado. Não, daí a chance de cura do paciente vai caindo, né? A gente sabe que vai caindo. É verdade. Bom, você pode falar pra gente essa porcentagem do câncer hereditário,
e do câncer esporádico. E o que significa esse câncer esporádico? Para as pessoas ficarem mais ligadas nas definições aqui e tomar mais cuidados. Em torno de 10% são doenças genéticas, né? Genética, por exemplo, polipólise múltipla familiar, né? Algumas doenças aí, algumas síndromes que você tem essa predisposição que daí você já tem mais ou menos isso mapeado, então esse paciente você já vai ficar de olho nele. Mas a grande maioria, em torno de 85%, 90% dos casos são doenças causadas, nem se sabe direito a causa. Não tem uma marca genética, não foi encontrada uma deleção de cromossomo. É uma alteração genética na célula, mas não sabe por quê. Daí agora, com esses novos estudos que você está falando bastante sobre a questão da microbiota, da alimentação, que na alimentação a gente já sabia, né? Mas agora você botou mais isso, né, ainda na salada, né, que é a microbiota, que é super importante, a gente vê que é a qualidade de vida e os hábitos de vida. Sim. Então, a gente sabe que o paciente que tem uma alimentação pobre em fibra, tabagista, etilista, né, rica em gorduras, a gente sabe que esse paciente é um paciente que tem um alto risco para desenvolver câncer de colo, outros cânceres também e outras doenças, até degenerativas e doenças, né? É que normalmente você tem ideia que o câncer é uma doença localizada, câncer é sistêmico. É sistêmico, né? Doença e se sistêmica. Você tem uma tendência de um câncer, né? Quantas pessoas que a gente atende, você com muito mais experiência do que eu, porque eu não trato câncer, né, gente? A gente trata o pós-câncer, como é que a gente faz o suporte para essas pessoas. Então, o Marcos que atende ali, uma pessoa tem um câncer de mama, deu 5 anos, tem um câncer no crânio, tem não sei o quê, e não é de metástase, são tipos de câncer diferentes. Ela tem um meio propício, um organismo inflamado com tendência a desenvolver, a estimular oncogenes. Exatamente, você falou uma coisa importante, a inflamação, né? A gordura, aquela gordura abdominal que traz aquela inflamação, aquele intestino que não absorve direito, a gente sabe isso que o paciente tem um risco maior mesmo. A gente sabe que pólipos de endométrio são ligados a pólipos de intestino, a gente tem infecções do trato urinário de repetição, câncer de bexiga. Exatamente, então a gente sabe disso, né? Sim. Na verdade, assim, o que eu fico analisando, eu vi você até falando lá no teu podcast, falou o momento de reflexão, eu fico refletindo, né? Nós vamos chegar lá, vamos refletir. Mas assim, adiantando já ter uma reflexão. Reflete aí, Marcos. Eu acho que assim, é aquilo, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem que se alimentar direito, a gente sabe que aquilo é uma porcaria. Falam que é porcaria, né? A gente sabe que é uma porcaria. Então as pessoas têm que tudo bem, eu não sou radical. Pode comer uma porcaria? Pode, vai comer, não adianta. O nosso organismo ele tem capacidade de inflamar e desinflamar. Exatamente. É só a gente não sobrepor essa onda, né? Muita inflamação que ele não consegue desinflamar. É aquela constância, né, Luana? Durante a semana inteira eu faço uma dieta, exercício, durmo bem. Um dia você não come direito, beber demais, passa, né? Mas é a constância que eu falo, faça exercício físico, se alimente um pouquinho melhor, né? Assim, não precisa ser aquela radical, mas também faça uma coisa. E, poxa, e é fácil de se alimentar direito, né? Assim, arroz, feijão, uma salada, uma carne ali, mas não muito gordurosa, tem ovo, então tem muita aveia, né? Então essas coisas, frutas, verduras. Muito legal essa informação que você trouxe, e eu acho que a maioria dos pacientes que eu converso, pelo menos, não tem. Gente, olha isso que ele falou. 10% é hereditário. O restante é esporádico, ou seja, você não vai encontrar alguém na tua família com câncer, tipo... Você começou a história, é verdade. Sim, né? E talvez o que foi? Essa alteração genética que teve ali na tua célula, né? E isso foi estimulado, isso aí é epigenético, está acima da genética. Então, foi estimulado pelo teu estilo de vida. Que é isso que a gente tem que estudar nessa carga substancial de câncer que está vindo. Com certeza. Fora a questão de prevenir com a colono, mudança de hábito e mudança de estilo de vida, porque isso está virando tsunami, isso aqui não vai sobrepor a gente fazer a colono. Não, apesar de, né, teve uma época que reduziu com a introdução da colono, né, mas o estilo de vida aumentou de novo a incidência do câncer coloretal. Então, vê a força disso, né, isso que você está falando, às vezes as pessoas não têm a noção que realmente as rédeas da saúde estão nas nossas mãos. Isso mesmo, bem isso. E o que você faz todo dia, né? O que você coloca ali no teu prato, aquilo ali vai ser um remédio ou vai ser um veneno. Ou vai um veneno, porque aquilo é que a gente sabe, né? Então é aquela constância, comer. Eu sou meio chato, né? Eu gosto de comer todo dia a mesma coisa, né? Mas é mais ou menos o que eu gosto. Eu acho que é uma coisa que me faz bem e a gente sabe, eu também pergunto para os pacientes, assim, chegam reclamando, mas você comeu o quê, né? Mas isso que eu comi é diferente, mas... Tem coisas que te fazem mal, doença do refluxo, às vezes, o paciente tem que reclamar, a parte intestinal.
E eles sabem o que faz mal, né? Geralmente a gente sabe o que faz mal. Eu sei o que eu como, eu já sei que não me faz bem, então eu evito comer. Né? O corpo fala. O corpo fala, exatamente. Né? Porque a gente vai colocando atenuadores, isso vai mascarando uma situação lá para frente, né? Olha que números legais. Você falou de alimentação ali saudável, que você é regrado, e a pesquisa de orçamento familiar, que é feita pelo IBGE, mostrou que em 2002, 2003, comparado com 2017 e 2018, que foi a última que eles fizeram, a média per capita anual de feijão caiu de 12 quilos por pessoa para 5,9. Gente, nós estamos deixando de comer arroz e feijão, isso é básico. Que é o básico. Tá? Que é o básico. Então, teve uma redução de 52%. Alimentos preparados, eles descrevem, né, que na verdade são os processados, ultraprocessados, pronto, misturado, industrial, registram alta de 56% no mesmo período. Uma década que está aqui. Bebida alcoólica, 19%. Então, tudo isso que você falou. Não fumar, menos bebida alcoólica, mais fibra. Como é que a gente vai conseguir mais fibra, gente, em alimento processado? Não tem. Não tem. Então, assim, gordura. Né? A gordura, questão de gordura, que para a questão do câncer, a gente tem essa sinalização. Lógico que tem. Né? Obesidade, que olha que obesidade, na população com 20 anos ou mais, entre 2003 e 2019, dobrou. Passou de 12,2 para 26,8. Olha o álcool, eu não sabia que a gente era tão beberrão assim. Álcool no Brasil, uma dose de álcool, eles consideram 14 gramas de álcool puro, né? Seria 150 ml de vinho, 350 de latinha, uma lata de cerveja? 350? Desculpa a ignorância aqui, não bebo. 45 ml de destilado. Foi considerado moderado o consumo, 2 doses no dia ou 14 na semana. Quanta gente te conhece que bebe? Nossa, muito mais. Muito mais. Então, somos todos consumidores moderados. Né? E isso não é legal. Ó, o consumidor abusivo, que eles consideram na população, 18,4. Então, gente, como é que a gente vai mudar o número de câncer se a gente não mudar o estilo de vida? E isso que é legal a gente colocar na mesa, porque eu acho que as pessoas realmente não têm a ideia, que, eu vou fazer um examinho, aí eu me salvo do câncer. Vou fazer isso daqui. Gente, temos que arregaçar a manga e desinflamar. Câncer é um estado, mais que eu... Inflamatório, com certeza. A gente sabe que você tem uma doença intestinal inflamatória. É inflamação crônica. Inflamação crônica vai dar uma doença. Qual que é 15, 20 anos antes do paciente com doença inflamatória intestinal tem câncer do que comparado com a população geral, porque ele já está inflamado. Inflamatório crônico. Processo inflamatório crônico, a gente sabe disso. Então, esse é o fator de risco, o fator de risco, né? Crohn, né? Que a gente sabe, essas doenças que a gente sabe que retocolite, mas então a gente sabe que esses pacientes vão ter. Então, se você está se inflamando, né? Com comida, com hábito de fumar, beber exageradamente, tudo, você com certeza é um paciente bem propício. Então, vamos fazer um review dos fatores de risco. O que seria? Doença inflamatória intestinal? As doenças, né, inflamatórias intestinais, poliposes múltiplas, que é as doenças genéticas que a gente diz, né? O hábito de fumar, né? Fumar. Obeso. Eu li que leva 25 anos para equiparar o risco de uma pessoa que fuma com a outra. É tudo isso? É mais ou menos isso. Rapaz! É bastante, E hoje o vape rodando solto. Não, vape é pior ainda, né? Porque o problema do vape é que a gente não sabe a longo prazo o que ele vai dar. O vape é uma coisa bem moderna, é uma coisa mais nova, né? Aqueles vapes, a gente sabe que aquele líquido, aquela essência, sei lá o nome direito, como é que é, porque não pego. ela usa glicerina, né, junto naquilo. E a glicerina não é usada no cigarro, normalmente. E as pessoas inalam aquilo. Então nem sabe o que aquilo pode causar no pulmão. Do pulmão, né? Pois imagine o pulmão. Entra no mundo sistêmico. Pulmão, vai lá no cérebro na hora. Sim. Então, também outra coisa que você vai saber o que isso vai dar, né? Além do pulmão e nos outros órgãos, o que isso vai causar, né? A gente não tem noção disso daí. Então emagrecer, Marcos? Emagrecer, obesidade, que a gente falou. Atividade física, mais fibra. Exatamente, mais fibra, né? Mais frutas, verduras. Tratar a doença inflamatória intestinal. Exercícios, né? Exercícios que nem diminui, né? Os fatores inflamatórios também a gente sabe que diminui. Então, é importante a gente, na verdade, como eu te falei, eu fico na reflexão. A gente sabe o que fazer. Sim. Só que é mais fácil você pegar um pacote de salgadinho, chocolatinho, ficar sentado na frente. Agora não fica na frente mais da televisão, a gente fica na frente do celular, né? Sim. Então, o mundo da gente hoje é assim, né? Então, a gente se pega... Eu tenho o hábito de ir para academia todos os dias, praticamente. Pelo menos 5 vezes por semana eu vou, acordo cedo.
Você faz o que você eu fala. faço musculação. eu levo, inclusive, eu levo minha namorada, Mariana, um beijo pra ela. Ô, Mariana, beijo. Meu amor, né? Daí eu levo ela junto, estimulo ela aí, eu estimulo meus filhos a fazer atividade física, né? Essa é a maior herança que a gente pode deixar pros filhos. Tento, assim, não sou perfeito na alimentação, nem quero dar uma demagogo, mas você tenta fazer tentar uma coisa. 80, 90% do tempo. Tentar fazer, mas Sim. nesse nível, eu acho que isso que é importante. Eu acho que é o que melhora a cabeça mas também, olha, né? amigo... E eu vi que você estava falando lá fora do yoga também. Eu fiz muito tempo yoga. Eu fiz muito tempo yoga, acho que fiz uns 10 anos de yoga. Não chutaria isso pra você. Mas sabe que eu não surtei na minha vida por causa do yoga. Porque o yoga me ensinou a respirar, a parar. Já tive vários momentos de desespero, inclusive até em cirurgia, que eu sou cirurgião. Mas o yoga me ensinou a parar, respirar, acalmar, pensar e fazer. Exatamente. E isso na própria vida, tudo no teu dia a dia. Então, quantas vezes você está com vontade de mandar tudo aquilo, mas daí você para, não, vou dar uma respirada, parada, isso aí ajuda, né, também. Ajuda muito. Ajuda muito. Então, ajuda muito o controle emocional, né? A meditação, yoga, essas situações aumenta 30% de serotonina, aumenta o neurotransmissor. Exatamente, É uma questão disso mesmo, né? Começar a cuidar da gente de dentro para fora, e o câncer não deixa de ser diferente. Então, isso que você trouxe, principalmente médico, né? Você é cirurgião. Não, médico. Se não tiver um autocontrole e pensa você inflamado, operando, cansado, sem estar com a mente afiada, né? Que eu não quero a minha mente sharp. Se você não tiver no estilo de vida saudável, como é que você vai fazer isso? Exatamente, né? Você falou, como é que você está inflamado com a mente lá cheia de toxina no teu organismo, vai para o teu cérebro, como é que você vai pensar no momento que você precisa ali, até talvez, de certa maneira, fazer alguma coisa que você não está habituado, você precisa ter ali, né? Isso daí tem que estar mil por aí, tipo um atleta, né? Tem que estar Bom, então, mil, estilo de vida, né? Estilo de vida. Uma coisa que a gente sempre comenta, né? Você tendo por isso que a gente, às vezes, fica meio assim de oferecer um teste genético pro paciente, né? Porque daí ele vai ver ali, eu tenho tendência disso, né? Tá marcado ali. Lembrando, gente, que existe sempre a epigenética, o que está acima da genética. Então, dependendo do que você faz, em alguns tipos de câncer, você pode silenciar os oncogenes, ou você pode, né, fazer uma exacerbação dessa expressão. Exatamente. Então, né, vamos reduzir para uma coisa mais simples para o pessoal entender. Eu tenho lá na minha família o traço, todo mundo é diabético. Você é diabético também? Não. Né, Marcos? Não. Meu pai era diabético. Não usa desculpa. Então, se você não comer carboidrato simples, se fizer atividade física, você não vai ser diabético. O câncer, por incrível que pareça, parece que é uma força... Não é assim também, né? É lógico. Então, se você estiver desinflamado, se tiver esse estilo de vida saudável, como vários trabalhos aqui tem como declarado forte evidência de, né, a alimentação, a atividade física, isso é de reduzir... Evidência A. Evidência A, isso aí ninguém tem dúvida, né? Gente, evidência A que o Marco tá falando aqui é que aquela coisa que coloca no trabalho, quer dizer que é verdade e que tem que fazer que funciona. Tem que fazer que dá certo, né? Então, e é bem mais barato, né? Do que um monte de outras coisas fazer, né? Putz, muito mais barato. E você falou de gordura, então você ganhar mais massa magra, mais massa muscular, né? A gente sabe que a massa muscular ajuda a teu organismo funcionar melhor, você ter funcionar melhor, ter a imunidade melhorada também, a gente sabe disso, né? Então precisa... A massa muscular é um tecido anti-inflamatório. Exatamente. E a gordura é um tecido inflamatório. Então, manter essa composição... Pois é, bem isso mesmo. E a gente vê, a gente que acaba tendo um pouquinho mais de noção disso, a gente acaba vendo na prática isso, né? Então, esses pacientes, a gente sabe que é um paciente que inflama menos, fica menos doente, imunologicamente fica melhor. Mas você nunca está doente? Não está doente porque tem uma alimentação saudável, tem um hábito de vida saudável, né? Então, é isso que é importante, né? Eu vi você falando também, conversando lá fora, você falando assim, o pessoal não pegou Covid porque o intestino funciona bem. Mas sabe que é bem por aí mesmo? Bem por aí. Bem por aí. Então, acho que é isso. Acho que é como você fala. Ali a parte imunológica nossa está totalmente ligada à parte e o câncer tem isso, né? Porque você veja o intestino, como a gente estava falando, a questão a gente vai chegar lá, a questão da microbiota no intestino, seja que 85% do nosso sistema imune está no intestino. Então, será que o que chega ali não faz uma sinalização? E muita gente, quando fala de sistema imune, pensa em doença autoimune. Não é isso, né? Não processos inflamatórios agudos, processos inflamatórios crônicos, que são a base das doenças do envelhecimento, doença autoimune, a questão do câncer, né, que é uma sobrecarga desse sistema imune que perde algumas sinalizações e a célula ali escapou. Tudo isso é o sistema imune que está no intestino. Te diz, apertou no acelerador demais ou apertou no freio demais, né? Então, o que acelera demais o câncer, o que freia o câncer, você perde essas... Essa é uma boa. Essas, né? Sim, esses mecanismos. Esses mecanismos de
de inibição. Então, é complicado, né? E tudo por causa disso. A gente está exposto a essas substâncias tóxicas, né? Que acabam alterando, Sim. né? Então, Hoje eu costumo dizer que o mundo é anti-DNA, né? o mundo hoje... Porque a gente tem hormônio na carne, tem organofosforado, eu tô comendo matinho, organofosforado, tem metal pesado nos peixes. Eu vi você falando do microplástico, né? Eu tinha visto esses dias, eu li esses dias, microplástico tem tudo. E daí, olha uma coisa interessante que eu vi, que diz que esse pessoal que eles fizeram um estudo também na Alemanha, acho que foi, que eles fazem nessas lugares que reciclam plástico, né? Uhum. Diz que eles começaram a reciclar plástico, eles começaram a medir, diz que é pior ainda. Porque quando eles vão reciclar o plástico para evitar que o plástico vá para a natureza, diz que não, que eles espalham mais microplástico ainda. Então, não vale nem a pena você pegar o plástico e reciclar. Porque esse plástico é muito mais o microplástico. Esse do microplástico que eu vi foi na água, né? Porque tem tanto plástico no mar. Na água, e ele vai e aquele microplástico foi encontrado, não sei se você chegou a ver o trabalho que eu falei, no cordão umbilical de bebê. Sim, exatamente. Não, tem tudo, né? A gente vê o microplástico, como eu te falei, na usina de reciclagem lá, diz que o que espalhou de microplástico lá. Pelo amor. O que vai levando inflamação crônica, né, Marcos? Tudo, né? A gente Exatamente. Então, isso que eu digo, se você tá na nossa mão, que é manter a composição corporal, fazer uma atividade física, porque a gente não vai conseguir consertar o mundo, né? Muitos pacientes até ficam desesperados, doutora, meu Deus, agora o que eu faço? Tá tudo. Vou viver de luz. Não, a luz também tem que cuidar. Câncer. Então, assim, o que a gente tem que fazer, o que tá na nossa mão, a gente coordenar de uma forma inteligente. Né? Vou coordenar meu estado mental, vou dormir bem, né? Vou me alimentar bem, vou praticar atividade física, não vou beber. Gente, beber, né? A gente tem uma questão que é muito forte, como a gente estava vendo aqui os números, depois da pandemia piorou muito, hein? Piorou. Depois da pandemia piorou muito. Você fala com os pacientes, o consumo de álcool aumentou muito pelas questões mentais que a própria pandemia trouxe, né? As questões de estresse que a gente tem que lidar, acaba compensando na bebida. É verdade. E são toxinas poderosíssimas para o nosso corpo. Fumar e beber. Né? Então, a gente sabe que o aldeído ali, né? No fígado é complicadíssimo. Destrói ali, né? Microbiota, tadinha. Também um minuto de silêncio que morreu no dia que tá bebendo. Não esqueça. Mas um minuto de silêncio nesse deixa ali, aqui, porque não vai dar certo. É verdade. Bom, Marcos, me fala um pouquinho das questões de sintomas, que as pessoas às vezes têm algumas coisas já que pode lembrar e deixa passar. Que sintomas que você gostaria de falar, assim, em relação ao estadio inicial de uma doença? O que eu poderia ligar, se ligar de repente? O que seria já uma questão obstrutiva? E o que seria uma questão... uns 3 cenários, assim, uma pessoa que tem uma metástase. Quais poderiam ser os sintomas nessas 3 fases? Então, o paciente geralmente acaba procurando o médico porque está com algum sintoma, né? São poucos os pacientes, não vou fazer um exame preventivo, vou ver como é que está a minha saúde. E lógico que a gente sabe que o homem é bem pior, né, que a mulher. É homem, 30% dos homens que vão só a mulherada. Mas todas as estatísticas que eu olhei aqui, o câncer é maior na mulher. Um pouquinho maior na mulher, né? Interessante, achei. Sabe que na verdade é o segundo na mulher, depois da mama, e no homem é o terceiro por causa é que o homem tem próstata, pulmão e brônquio e câncer coloretal. O homem fuma mais, né? Então acaba tendo. Então, assim, os pacientes geralmente vão com queixas. Então, uma queixa que a gente vê muito ali é sangramento, né? Sangue nas fezes. Mas sabe que tem gente que deixa passar, né? Eu sei, porque acho que é hemorroida, né? Então, é o clássico, o paciente chega lá, doutor, vim aqui para avaliar uma avaliação porque eu tô com sangue nas fezes e eu é hemorroida, porque eu sempre tive hemorroida. Daí eu sempre falo para o paciente, olha, sim, a grande maioria dos sangramentos são doenças benignas, hemorroida, fissura, né? Ou doença inflamatória, vertículo, alguma coisa assim. Sim. Mas, assim, pela tua idade, precisa fazer uma colonoscopia. Né? O teste oculto das fezes é um exame de rastreamento. Você sabe, né? O teste oculto de fezes é um exame... falso negativo, falso positivo, muita coisa. Quando o paciente pega aquela lista de coisas que tem que evitar para comer para não dar positivo. É bonita na teoria, né? Faz um por ano, se é positivo, tão legal, né? Colono, mas também os falsos negativos, né? Você tem um tumor ali mesmo que não está sangrando, né? Então... é complicado, mas também eu entendo que também num país como o nosso, que é pobre, ter colonoscopia em todo canto, graças a Deus, como você falou, melhorou muito, né? Antigamente, a gente via que colonoscopia... Hoje, para a SUS, você consegue fácil, assim, fazer colono? Como é que é a colono? Bem mais fácil do que antigamente, mas ainda a gente tem um gargalo aí para resolver. Então, endoscopia, colonoscopia, principalmente colono, né? Porque o colono você precisa fazer
Anestesia, uma avaliação cardiológica. Agora tem a colono virtual, né? Que é a tomografia, né? Feita por tomografia. Você precisa fazer, só que você precisa... Tem a enterografia e a colonografia. Exatamente. Daí seria uma ressonância do colo. Não, uma tomografia, Tomografia né? do colo. Né? Daí você tem que fazer um preparo, lógico. Você vai ter que preparar o intestino, limpar o intestino, que também é o que o pessoal reclama bastante. Ah, mas aquele exame tem que preparar o intestino, tem que ficar que nem passar a noite de rei, né? No trono. No trono. Mas os seus preparinhos são melhores até acho que no passado. A gente que acompanha, né? Eu já fiz o exame, é não duro, é né? tão complicado assim. Marco, você não lembra, mas eu fiz uma endoscopia e você sempre está sedado. É verdade, eu lembro. Você lembra disso? Gente, olha o tipo do médico. Olha, médico responsável que quer trabalhar. Gente, quer fazer uma endoscopia, que eu tô com alguns problemas aqui. Sim, amigo, vamos marcar. Não, eu quero fazer já. Não, mas você não tá trabalhando? Sim, estou. Então não dá pra fazer sedação. Não, é verdade, então eu quero no seco. Eu falo, hã? Eu fiz, eu lembro. Você fez a coluna, endoscopia sem sedação. Mas é aquilo que fala do yoga. Respirei, pensei. Tá louco, fiz a endoscopia, não, né? Mim, não. Olha, viu? Deu certo. Eu quero aproveitar todos os benefícios da medicina. Seda, Propofol, por favor. Mas são experiências, né? Sim, pra você ver como é que é. Sim, é verdade. Então, assim, eu acho que a colono, né? Então, você estava perguntando do lá sangramento, do sangramento, né? Que é uma das coisas que a gente vê bastante. Mudança de hábito intestinal, né? Então, eu tinha um intestino que era um reloginho e tal. Opa, tá tendo uma diarreia, uma constipação, uma dor abdominal meio esquisita, uma dor lombar até, o paciente às vezes fala, uma distensão abdominal, né? Certo. Né? Emagrecimento. Emagrecimento sem ter mudado a dieta nem personal. Exatamente. Tipo, opa! Bem isso, emagrecimento, mas eu como as mesmas coisas, emagrecer. Então, a gente vê isso. A pessoa até se anima, né? Olha que legal, tô emagrecendo, não, mas gente. Daí você pergunta, geralmente, não, mas eu dei uma cuidado, eu diminui um pouco o açúcar, mas não tá batendo a história. Anemia, né? Uma anemia, sem explicar. Então, também eu vejo muitos casos de anemia que o pessoal não investiga, né? A parte trato gastrointestinal, né? Não faz endoscopia, não faz colono, não vê a parte urológica, não vê a parte anemia, ferritina baixa. Daí você fala, não, tá meio esquisita essa história. E também com o tempo, né? Eu já tenho 25 anos de formado, né? A gente também olha pro paciente e já meio que sente o cheiro até da doença, né? Porque você já vê que alguma coisa está errada. Então, você falou de doença precoce. Então, a doença precoce ou preventiva é a colono, né? Que você vai pegar. E a doença avançada é esses sintomas, alguns desses sintomas que você já me passou, que eu já falei. Então, sangramento, constipação, com diarreia, dor abdominal, emagrecimento e doença metastática. Às vezes já pega com doença hepática, doença pulmonar, né? Então é complicado. Marcos, na tua experiência, é aquela como você falou, né? Quando chega pro médico já tá com sintoma, né? Mas quando a gente fala assim, eu sempre brinco aqui com os meninos, né? Que a gente tem que realmente considerar o que a gente sente, porque tem dentro da medicina uma desconsideração em relação a sintomas. Não sei se você sente isso quando a gente trata, principalmente trato gastrointestinal. Sim. Então, a gente estava falando no podcast passado. Nossa, eu tenho uma dor no tórax. Você vai correndo no pronto-socorro, ou você vai no dia seguinte, você marca naquela semana cardiologista, já fez todos os exames, nossa, eu não tenho nada. Aí a pessoa tem sangue nas fezes? Não deve ser nada. É hemorroida. Não vai, às vezes nem vai no médico. Não vai. Né? Então, assim, quando a gente avalia as questões de trabalhos, né, a gente vê que a maioria deles cita. Realmente a pessoa já tem um pouco de enjoo, uma náusea, mas passa batido. Já tem uma alteração de hábito alimentar, por exemplo, nossa, eu gostava muito de comer carne, agora eu não estou gostando de comer carne. Então, a gente realmente está alinhado com o nosso corpo. Exatamente. Né? A gente ficar escutando esses sinais, porque há alguma coisa, eu acredito que a pessoa deve de perceber. Tem. É isso que eu também, essa é uma pergunta que eu sempre falo para o paciente. Mas não mudou nada, assim, porque o paciente já chega, alguns com doença mais avançada, mas não mudou nada, não sentia nada, doutor, mas quanto tempo começou? Faz uns 3 dias. Mas antes você não sentia nada, um tumoraço às vezes, né? Um tumor que está obstruindo, ou um metástase já. Não pode aquilo em 3 meses dar. Eu falei, mas você não estava sentindo nada antes? Você não sentia uma dorzinha, não sentia um emagrecimento, não sentia perda de apetite? Parar de comer carne, isso mesmo. Parar de comer carne eu já escutei muito. Já escutei vários casos. Nossa, adorava carne, agora não cai mais. Carne não vai mais, né? Até uma herpes zoster. Você sabe, até uma herpes zoster. Então, uma herpes zoster o paciente teve. Então, eu até extrapolo isso que você falou, o paciente tem que se conhecer, porque é até uma coisa que eu gosto de falar. Como é que você sabe que você se ama, né? Você sabe que você se ama, né? Eu também me amo. Beijinho no ombro. Exatamente. Não, mas, é isso mesmo. De que maneira que você mostra que você se ama? Cuidando do seu corpo. Se conhecendo. Se você não se conhece, se você não se cuida, você não conhece, você não se ama.
Você quer cuidar do outro, você ama o outro e tal, mas se você não se cuida, então você não se ama. Para você se amar, você tem que se cuidar. Você tem que se conhecer. Se você não se conhece, eu não conheço como é que é a minha pele, eu não conheço como é o meu pescoço, você tem que se palpar. Pelo pescoço, você tem que saber se tem uma bola no teu pescoço, na axila. Às vezes o paciente chega com uns tumor de pele lá gigante, mas você não viu essa ferida? Não, até vi, mas como é que não... A pessoa tem que ver que aquilo é esquisito. Não tinha aquilo ali. Ou como você falou do intestino, saiu um sangue. Não é normal. Então a pessoa tem que se conhecer. E o médico que vai atender, ele tem que dar atenção para o sintoma do paciente. Rebeca, o que nós falamos todo podcast aqui? Olha lá, amiga colegada nossa. O médico tem que dar atenção para o paciente e para o familiar, porque presta atenção no que ele está falando. Se ele está falando que tem alguma coisa errada, preste atenção e foque naquilo. Porque eu vejo, isso não é nada, isso não é nada. Que nem você falou, dor no peito lá. Isso é um piti, não sei. Não, o cara pode estar infartando. E mesmo que o cara tenha um monte de piti, ou a mulher, descarte. Ele vai, pode ser que ele infarte num momento desse. Então as pessoas têm que dar atenção pro sintoma. Deixe tudo para lá. Eu falo, esqueça tudo o resto. E outra coisa, também não foque no sintoma que vem lá do outro. O médico falou que é hemorroida. Não é hemorroida. É um câncer no intestino. Então, não dê bola. Apague isso da tua mente, preste atenção no paciente, preste atenção no familiar que está ali perto e que é importante. Isso é muito importante para o diagnóstico da doença. Não, eu acho que você acabou de resumir, amigo. Não esperava menos de você. Um baita de um profissional, né? Porque a questão é essa, né? Hoje eu acho que a gente perdeu muito isso na medicina também. Tá? Porque é uma coisa, né, que a gente vinha de uma coisa mais geral, clínico geral, médico de família. Conversar. Aí a gente foi se subespecializando, né? Eu sempre faço a brincadeira de oftalmos, não fiquem magoados comigo, mas assim, isso é todas as áreas. Eu falo assim, gente, oftalmo que olha o olho direito e pálpebra de cima, né? A gente foi se subespecializando e a gente esqueceu de ver que o indivíduo é integrado. Então, e avaliar as queixas. Então, nossa, eu tenho isso. Pode ser que pra gente não seja nada de tanta coisa que a gente vê, né? Exatamente. Mas aquilo é diferente na rotina daquela pessoa. Então, pra ela, é significativo. Até uma unha encravada, pra mim, é ridículo, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Mas para a pessoa é horrível. Então a gente tem que valorizar o sintoma da pessoa, né? Então a pessoa tá incomodando ela mesmo, né? Então você falou que é certo, a gente tem que valorizar. E não desconsiderar, porque assim, em relação a trato gastrointestinal, eu vejo que hoje a gente está ganhando espaço, né, gente? Antes eu, como gastro e cirurgia geral, a gente cuidava da parte finalização, eliminação, era uma coisa tipo, tá bom. Então a gente vê assim, que neuro, coisa de cabeça, coração, todo mundo olha muito. Então, sintoma digestivo, muita gente desconsidera. Eu tenho uma cólica, eu tenho gases, eu tenho sangramento, a gente não dá o devido valor. E se a gente começasse a pegar isso que você falou, pequenas coisinhas, nossa, olha, falta de apetite, nananana, aqui já tá uma coisa lá. E é isso que você falou, eu tenho sintoma e tem. Você vai juntando, né? As pecinhas, depois você pega com calma, vai olhando, vai perguntando, você vai pegando, vai juntando as pecinhas. Não, então tinha o negócio aqui. Então você sabe que a doença já estava há um bom tempo ali, já estava. Porque aquilo que você falou, hoje em dia é meio que toca de caixa, né? Atende, isso aí. Eu faço UTI, eu gosto até de fazer a parte clínica no consultório, sabe? Eu gosto de atender, eu gosto de ver o paciente, assim, eu gosto de examinar, então, eu sempre dou uma palpada na tireoide, nos gânglios, eu gosto de dar uma olhada geral. Clínica geral. Eu acho que é interessante, né? Às vezes você pega coisas que, né, tão, assim, até ridículas, né? Até ridículas que outros colegas acabam deixando passar, porque é um negócio meio que tem que atender rápido e tchau e pronto. É complicado isso aí, né? Mas acho que a gente tem que ir se educando e prestando atenção nisso. Isso é verdade, isso que a gente fala, o corpo fala, a gente tem que escutar, né? E esse negócio do autoconhecimento é importante, porque às vezes o corpo fala, mas a pessoa não escuta. Muita gente, né? O corpo tá lá gritando e a pessoa, nossa, não é nada. Então, assim, tem que ir pra isso. Sei lá, ou faz uma negação lá, joga lá pra baixo do tapete. Não, isso não é nada. Acho que. E aquela história também, que você ouve bastante, que já ouviu, né? Não, eu não venho no médico porque ele vai procurar, vai achar alguma coisa. Nossa, essa gestão tem um monte. Eu não vou fazer exame porque daí procura, acha. Mas é justo pra isso. Eu falo, é pra isso mesmo. Você vai achar precocemente, você vai tratar e vai ficar bem, não vai sofrer. Daí tem que explicar toda Gente, isso é lindo, né? A gente acompanha a história de evolução de um câncer, né? Então você pega lá um câncer intestinal já invasivo, uma questão, né? O Pelé, como foi, aquilo lá não tinha mais jeito, né? O Pelé, ele fez o diagnóstico com o quê? 61, 68? Ele fez de idade, né? O diagnóstico dele. Mais ou menos isso, né? Acho que um pouquinho. Tarde. Mas tarde, né? E daí você vê aquilo.
Não tem que fazer. A medicina não tem que fazer. E não é uma pessoa que não tinha condição. Veja, Preta Gil. Preta Gil com 48, Simoni. O Simoni, o Pelé. 41, acho que foi 45, a Simoni. Sim, também, 45. Pessoas todas que você estava falando do Vasco? O Roberto Dinamite. Pessoas assim que, até atletas, né? Você veja, até atletas. Que, você veja, eles tinham condição de fazer o exame, né? E acabaram não fazendo o exame e não diagnosticaram uma doença. Que nem eu te falei, a doença não é do dia para noite também. E tem outra coisa, Sim. A doença não é do dia para noite. Então, não é, do dia não pra é noite. a doença assim, apareceu, pum, explodiu o câncer lá, apareceu um tumordaço que fechou o intestino, deu uma... Não é assim que funciona. Não, as doenças não funcionam assim. Não, mas vou fazer um parênteses, pessoal, não desespera, tá? Não é porque você tem um gases ou um sangramento, desesperou. É assim, as coisas têm que ser frequentes, né? Então, você começou a sentir uma coisinha no teu corpo, repara se isso persiste por 30 dias. Opa, persistiu, não foi uma coincidência, realmente vou procurar. E quando a gente fala de um câncer, é isso ali, é 5 a 8 anos, às vezes 10 anos para desenvolver alguma coisa. Então, se você tem essa noção, você começa a se sentir, se perceber, e você vai buscar, vai diagnosticar. Exatamente. Né? Isso não vai ter problema. Exatamente, com certeza. Marcos, você falou dos exames ali, então você já deu uma dica ali, você já deu uma indireta que pesquisa de sangue oculto em fezes não, né? Mas vamos supor, falando da população geral, ali pelo que eu entendi então, de 50 passou para 45. Tipo, nunca tive sintoma nenhum, vou fazer com 45, né? Exatamente. A pessoa tem um parente, que vem umas perguntas aqui, tá, gente? No pessoal lá no meu Instagram, que eu vou passar pro Marco agora. Então vamos supor, a pessoa aqui colocou, ó, meu tio, que é parente de primeiro grau, teve câncer coloretal com 45. Que idade que ele deve fazer primeira coluna? Então, alguns trabalhos dizem que 10 anos 10 anos antes, né? Então, por exemplo, ele teve 45, com 35 ele vai fazer. Mas, na prática, a gente pede já para... Já fazer na hora. Se tiver 30, já faz 30. Com 30, com 25, com a idade que for, já faz uma colonoscopia. Descobriu o parente. Descobriu o parente. Chama todos os conhecidos e faz o exame e já dá uma avaliada, né? Porque também é interessante você ter esse exame, porque é um exame de base, né? Você vai ter um exame de base. Vai ser um referencial ali, né? Vai ser um referencial. Você vai ver, não tem nada. Não, tinha um pólipo, tinha alguma coisa esquisita aqui. Então, ou uma outra doença. Mas o ideal é já fazer. Então a gente acaba... Desculpa, esse de primeiro grau que a gente faz, mesmo tendo um histórico na família, daí se tiver tudo certo, a próxima 5 anos. Daí é um acompanhamento 5, igual. 10 anos ou se tiver sintoma, né? Se tiver algum sintoma. Então 5, 10 anos, até dá para você expandir mais. Mas assim, interessante, talvez 5 anos. E como eu falei, se tiver alguns sintomas. Se não tiver sintoma, dá tempo. Sintoma seria sangramento, anemia ou falta de apetite? Mudança de hábito intestinal, essas coisas que a gente sabe. Paciente com polipose, né? Que você falou ali que é uma alteração genética, né? Hereditário. Gente, a gente olha dentro do intestino desse, forrado de pólipo. Nossa. E como a gente falou, pólipo é uma lesão pré-maligna. Como é que faz o acompanhamento desses pacientes? E em quanto tempo que repete colônia? Esse paciente é anual, né? Esse paciente anual? Anual você vai ter que fazer. Eu achei que era 6 meses, anual. Assim, lógico, não, você pode fazer a cada 6 meses. Mas guideline... É que depende dos pólipos que você tem ali, da quantidade de pólipos. Se você pega algum pólipo que tem alguma alteração mesmo, uma displasia de alto grau que a gente diz. Displasia é uma alteração... É um pré-câncer, é quase um câncer que a gente diz, né? Daí pode fazer em 6 meses a 1 ano, né? Porque também você sabe que a colonoscopia é um exame que não é inócuo, né? A gente tem preparo, a gente tem o exame que a gente vai fazer, pode ter algum problema de perfuração. Então, assim, se a gente pode passar um pouquinho mais, a gente até espaça, né? E daí esses pacientes vão para colectomia quando? Quando você tem um câncer, né? Só câncer mesmo. Se achar pólipo e tirar, não. Pólipo e tirar... Se achar muito pólipo com displasia, alto que na verdade grau, assim... Encurta o acompanhamento, ou você faz uma individualizada? Esses pacientes com polipose multifamiliar, eles são pacientes que até os 30 anos eles vão ter câncer, né? O ditado, né? Não sabe que horas, mas vai ter. Sabe que vai ter, né? Então, é uns pacientes que já precocemente você já vai... Às vezes até colectomias totais, né? Colectomias totais, né? Precoce, né? Preventivas até. Né? Se você vê uma lesão ali que já está alterada, que já é um carcinoma, até essas colectomias até antes, sabe? Porque a gente vê que esses pacientes com certeza vão desenvolver um câncer. Bom, essa daqui você já me respondeu, mas como alguém perguntou, eu vou te falar. Tenho 22 anos. Será que eu posso ter câncer de intestino? E fico preocupado. Você pegou com 21. Aquilo que a mais nova que eu peguei foi lá quando eu trabalhava no 9 de julho. Peguei com 30 anos. Mas eu já peguei. Mas é daí que eu te falo. A pessoa precisa prestar atenção nos sintomas. Não é obrigatório fazer se não tem história familiar. Se ela não tem fatores de risco,
dá para esperar. Que amanhã vai aumentar o número de colonos, você sabe, né? Sim, o pessoal escuta podcast, você vai fazer mais já colono. quer fazer aquela coluna. Então, o Winston lá que vai ficar feliz, né? É verdade. Meu amigão, né? Então, assim, se a pessoa não tem sintoma, não precisa ficar fazendo colono, né? Daí a gente falou do teste do sangue oculto, lógico, nos postos, assim, fica mais fácil antes, né? Faz o teste de sangue oculto, pelo menos é o mínimo, né, para fazer. E deu positivo, já tem indicação para fazer a colono, né? Então, como eu falei para você, tem a colono virtual, que é a tomografia, que também é idêntico à a colonoscopia tradicional, né? Para ver, mas não trata, né? Porque a colono que vai tratar, vai retirar o pólipo, tratar a lesão, né? Então, é interessante, né? Gente, para quem não sabe, o sangue oculto nas fezes é quando você coleta as fezes, né? Eles vão examinar se ali tem sangue. Porque como o câncer, ele pode vir desde o cólon direito, né, transverso, e às vezes o sangue ele chega digerido, chega misturado com as fezes e o paciente não vai ver o sangramento no vaso. Então a gente faz a pesquisa de sangue oculto, né? Então às vezes está ali saindo, tá na parte mais terminal do intestino, você ainda vê o sangue vivo, o sangue coagulado, às vezes ele vem misturado nas fezes e a gente não consegue ver. Então para rastrear, pode pedir esse sangue oculto, mas como o Marco falou, tem muito falso negativo, ou seja, aquele câncer não está sangrando, não tem nada que elimine sangue, você vai coletar as fezes, não tem sangue. E assim, o paciente tem sintoma também, fazer o toque retal, né? Assim, você vai examinar o paciente, a gente sabe que a maioria dos cânceres coloretais são no reto. Então, faz um toque retal, né? Eu sei que muitos acham isso outra coisa que o pessoal perdeu a mania de fazer, né? Não agora, não examina mais paciente, não põe mão na barriga. Exatamente, porque também às vezes você tem uma lesão no ânus ali, né? Então, tem tumores no ânus ali, que às vezes tumores, porque tem tumores do reto e do ânus, do canal anal ali, que daí é um outro tipo de tumor, outro fator de risco, né? Que a gente sabe que é o HPV, né? Um fator de risco HPV. Ali, né? Então, você precisa tocar o paciente. É aquela história de examinar o paciente. Examinar. Você sabe que tinha um paciente que foi no ginecologista e mandou coletar num laboratório o Papa Nicolau. Não, isso é outra coisa porque, gente, não é por nada, né? A gente tem um olho treinado, médico, passou por experiências, estágios, residência. A gente vai olhar um lugar que ou tá normal ou não, mas o que não está normal, a gente tá treinado para ver. Exatamente. E ali que se faz uma biópsia. Eu não entendo isso, a gente mandar num laboratório que é um técnico. Que vai fazer uma biópsia de um lugar ou vai tentar identificar alguma coisa numa paciente que, né? Aquela história, não quer desmerecer os outros profissionais, mas a gente é assim, porque é isso que você falou de colo, de útero. Eu já vi lesão de paciente com câncer, paciente até jovem, com câncer de colo de útero que estava dentro do canal endocervical, que foi feito vários preventivos, tudo, ela chegou com uma doença assim avançada. Você tocava, porque você tem que tocar também a mulher, né? É lógico que hoje em dia o pessoal fica muito também com esses problemas de assédio e tal, mas lógico, se for uma pessoa séria e estiver junto com alguém, né? Mas o toque, sentia no toque o tumor, entendeu? E a mulher era uma paciente jovem, com menos de 40 anos, até tinha menos de 40 anos de idade, eu lembro, que a gente vai fazer uma cirurgia estendida, tirar tudo, útero, ovários, tudo, mulher jovem com tumoraço, um tumor gigante no colo do útero, por causa desse problema, assim, às vezes até de, como você falou, alguma coisa está errada, né? É aquilo que eu falo, presta atenção nos sintomas. Agora, eu lembrei a frase que você falou no começo, né? A gente trabalhava numa época sem mimimi. E o mimimi, eu não sei de onde surge, mas assim, o paciente chegou, o médico tem que examinar. A gente tirava a roupa antes, né? Lembra? Exatamente. Lá nos nossos ambulatórios, paciente tira a roupa, põe um aventalzinho, vai examinar, a gente olhava. Hoje não se faz mais isso, perdeu. Ai, será que eu posso examinar o paciente? Quase rola uma coisa assim, né? Será que eu posso? Será que o paciente não vai ficar ofendido de eu examinar? Porque, gente, exame de imagem é um exame complementar, né? Exatamente. E às vezes as pessoas não entendem, ele complementa uma avaliação tua. Então, eu tô com uma suspeita aqui, eu vou complementar com esse exame. Mas muita coisa pode passar desapercebida nesses exames complementares e a gente perde a oportunidade, porque a clínica é soberana. A gente colocar a mão no paciente não tem outra coisa igual. O que acontece, você falou de exame complementar, às vezes tem pacientes tem colegas que pedem muitos marcadores tumorais, né? E a gente sabe que o marcador tumoral não é um exame de diagnóstico da doença, é de rastreamento, segmento do paciente. Então, o paciente teve um câncer de intestino, tem o chamado CEA, né, o antígeno carcinoma embrionário, que a gente pede, né? Mas pedir antes, existem outras doenças que aumentam o CEA, né? A doença inflamatória aumenta o CEA. Né? Sim, a gente sabe que úlcera gástrica, tabagismo. Úlcera gástrica, tabagismo. Então, a gente sabe que algumas doenças assim também aumentam o CEA.
Então, os pacientes chegam com um monte de marcador tumoral, e daí tá alterado, daí ficam desesperados já, porque eles vão na internet ver que já estão morrendo, né? Então, Nossa, assim... o nome, antígeno cárcino embrionário. Eu já chorei, não, já tá morto, né? Já chegou, eu sei pelo tamanho... Eu sei o desespero do paciente pelo tamanho do zóio dele lá no meu corredor, que já chega com o olho desse tamanho. Esse doutor trouxe um exame. Daí eu trouxe exame, daí às vezes eu falo, não, calma, não é nada, aí calma. Mas é um problema isso daí também, às vezes pedir coisas que não tem. O único exame de rastreamento, mais entre aspas, é o PSA, o antígeno prostático específico, só que lógico, a grande maioria dos PSAs aumentados são porque a próstata cresceu demais, que é a hiperplasia prostática benigna. Mas, né, e a pessoa já vem com o tumor na cabeça. Mas já vem com o tumor na cabeça, mas é um exame, assim, único que a gente usa nesse sentido. Eu só complementar ali dos exames, né, Luana, agora também estou estudando, você sabe até, o DNA de proteínas nas fezes, né, para talvez saber se tem algum tipo de tumor. Um exame de sangue agora que lá no País de Gales, os cientistas descobriram lá também que tem umas proteínas, e junto com a inteligência artificial, que a gente estava falando também. Que o futuro da medicina aqui para frente, quando a gente evoluir os exames e as avaliações, sem inteligência artificial não vai dar. Não vai dar, não vai dar. É muito dado. Né, diagnosticar câncer de cólon também. Então, as coisas que estão vindo, né? E como você falou, a gente falou da inteligência artificial, uma coisa que não tem saída, vai ter que aprender a mexer com isso também. Eu acho que vai ajudar muito, né, na medicina, na saúde, né? Porque a medicina é uma ciência das verdades transitórias, né? Verdade transitória, eu vejo isso em microbiota. Nossa, que a gente estudou ali 10 anos atrás, hoje já não é. Não é. Mesmo porque a gente é muito limitado em alguns exames ainda, né? A gente é muito limitado em algumas situações. Eu sempre falo, quando a gente pesquisa aqui as proteínas do glúten, são poucas. Então, às vezes o paciente fala lá, nossa, eu como glúten e passo mal. A gente avalia algumas, deu normal. Só que a gente não avaliou todas. Todas, né? Então, a gente não tem ainda uma capacidade de juntar o que a gente tem a sensibilidade com a comprovação. Mas a gente sabe que tem alguma coisa errada ali, mas a medicina ainda não ofereceu isso nem para o paciente, nem para a gente. Né? Isso é verdade. E quando a gente fala de microbiota, que você falou várias vezes aí, então a microbiota é uma coisa que eu amo, né? A gente estava discutindo ali fora, e o que se estuda na microbiota, hoje não dá para dizer que ninguém sabe de microbiota, que é uma coisa que a gente está estudando, e é só coisa nova, é só coisa que ainda está muito no papel, né? Mas a questão em relação ao do câncer, se vocês têm essa visualização, porque, por exemplo, eu estudo a parte clínica microbiota. Se você, como cirurgião, vocês concordam, qual que é a tua visão, por exemplo, em relação do papel da microbiota no câncer coloretal? Porque a única bactéria que a gente tem hoje comprovada com relação com o câncer é o Helicobacter pylori no câncer gástrico, né? Que foi feito um modelo e foi visto que realmente ele faz a indução e progressão do câncer. Hoje a gente tem aí em estudos pré-clínicos as questões de algumas bactérias do intestino para iniciação do câncer, mas isso ainda não está, tem umas evidências legais, mas ainda não é aceito, né? Precisa de muito estudo ainda. E tem alguns gêneros de bactérias que a gente já viu pelos trabalhos que estão enriquecidos, né? Tanto na lesão, quanto nas fezes desses pacientes, quando comparados com os indivíduos que não têm o câncer, né? O Fusobacterium, enfim, Bacteroidetes, tem um monte de bactérias lá que a gente vê que aparecem ali. E quando a gente fala dos fatores de risco, quando você comentou, né, obesidade leva a disbiose, doença inflamatória intestinal leva a disbiose, fumar leva a disbiose, álcool leva a disbiose, pouca fibra na dieta, né, muita gordura, leva uma disbiose. Então, a gente vê que essa alteração das bactérias que poderiam estar protegendo a gente, né, que são as bactérias produtoras de butirato, acetato, propionato, que vêm da digestão das fibras, elas diminuem, aumentam outros tipos de bactéria. Será que não é a sinalização dessas bactérias que, se não fazem a iniciação, fazem a progressão do câncer? Eu acho que sim, e na verdade se a gente estudava, né, a gênese do câncer de cólon, o que é? Um paciente constipado que fica com as fezes em contato com a mucosa intestinal por muito tempo, produz uma toxinas, começam a formar pólipos, e esses pólipos alteram a parte genética e dão câncer. Então, na verdade, assim, a gente já sabia bem primitivamente sobre isso, mas agora, com esses novos estudos que você está me dizendo, que
coisa nova, né? Com certeza, né? Com certeza. Não, é legal isso que você falou, porque a gente vai sempre no pensamento grosseiro, né? Não, as fezes ficam ali, o paciente pergunta, né? Doutora, eu sou obstipada, será que eu tenho risco de ter câncer? Pois é, né? Porque né? Você pensa que as fezes ficam ali, né? Eu sempre falo pro meu paciente, já tem que evacuar pelo menos uma vez por dia. Pois é. Porque as fezes, elas têm ali o resíduo digestivo, que tem toxinas, tem poluentes ambientais, tem resto de medicamento, tem resto hormonal que a gente não usa. E aquilo ali, quanto mais tempo em contato com a microbiota, que por hora está saudável, né? E com o epitélio intestinal, a gente sabe que essas toxinas, elas vão gerar uma desbiose, uma população microbiana secundária, vai levar desbiose, que é esse desequilíbrio, vai diminuir o muco, vai levar aumento da permeabilidade intestinal e vai sinalizar de uma forma que não é tão interessante, né? Exatamente. E isso a longo prazo, por isso que as fibras, saiu um trabalho, Marcos, ali bem legal, saiu agora dia 30 de maio, de uma faculdade, de um hospital chinês, que eles fizeram a avaliação de 11 meta-análises de dietas com fibra, porque fibra, quando a gente pesquisa na literatura, é sempre um trabalho fala bem, um trabalho fala que não tem nada a ver com comer fibra, outro fala não, é bom comer fibra. Então, a fibra fica meio assim porque não está bem padronizado que tipo de fibra, quantidade, então a pessoa fica, é bom, mas a gente não tem comprovação. E eles viram nesse trabalho ali a questão das fibras, que se veja, a gente quando acha que arrasa aqui no Brasil, a gente come 9 gramas, na China 9, na Europa 18 gramas por dia, o ideal é de 25 a 30. Você vê como é que é, né? Falta fibra pra nós, hein? Muita fibra. E daí eles falam bem isso que você falou aqui, ó, que a fibra aumenta o volume das fezes, diminuindo, né, o tempo parado no intestino, aumentando o tempo de trânsito, porque aumenta o volume, você vai propulsionar para fora, né? E com isso, a gente reduz o tempo de exposição intestinal a essas substâncias que podem ser carcinogênicas. Além de funcionar com uma vassourinha, né? Vai limpando ali o intestino, né? Então, vai limpando bem legal as pontuações que eles colocaram aqui, porque hoje ácidos biliares secundários também, né? Isso é muito envolvidos na questão do câncer. Eu vi você falando isso, nossa, muito interessante isso também, né? Nossa. Mas vocês dentro da onco, porque a gente olha microbiota, vocês olham microbiota? Não, a gente na oncologia, assim, tem alguns colegas que acabam falando um pouco mais disso, né? Mas a gente, como eu te falei, uma coisa, a gente, como é uma coisa muito específica, né? Muito específica. Nova, né, Marcos? E nova, que nem você falou, 2016. Nova, aí 2010. Nossa, que... Não, isso para medicina é um embrião. Nossa, é muita coisa nova. Já até ouvia falar que era bom, né? Até do Yakult lá, né? Mas não tô... mas você veja, a gente já mesmo sabia nisso, mas era uma coisa muito primitiva, né? Mas com certeza é importante, né, gente? Mas a gente pensa mais nessa questão de uma dieta mais saudável, né? Sim. Melhorar isso, né? Como você falou. Na verdade, para o paciente é isso que ele tem que saber, né? Ele tem que se preocupar com... coisas, evitar medicamentos, evitar essas substâncias tóxicas aí, eu acho que isso é bem por aí, Isso né? é legal, isso é legal. É que a gente tem que juntar, né, Marco? Como a gente estava falando, né? Da gente trabalhar em parceria, porque é isso, né? Atender o paciente. A medicina, perguntam muito pra gente isso, não sei se... Você que é cirurgião, acho que você não recebe essa pergunta. Ou talvez quando você está no consultório. O que você é? Você é preventivo ou você é médico tradicional? Eu sempre falo, gente, não existe isso. Desculpa. Existe o lado do paciente. É um momento agudo, tem que operar, tem que operar. Exatamente, né? Exatamente. Operei, vou tirar o paciente desse ambiente inflamatório com uma acidez não adequada para que não tenha recidiva, para que esses 5 anos sejam livres, para que ele não desenvolva outro tipo de câncer, outra situação, né? E isso são médicos parceiros, não é um médico que vai fazer tudo isso, porque como você falou, hoje a gente não vai mais conseguir abraçar tudo que tem na medicina, né? Porque você, para ser um bom cirurgião, quanto que você não estuda, quanto que você não praticou, né, a tua linha de aprendizado, quanto que você não englobou técnicas e avaliação de exames para poder compactar esse quadro do paciente, ver o estadio que ele está, o melhor tratamento que você vai oferecer. Isso é um momento agudo. Como é que você vai vencer, fazer... Né? Quimioterápico é outra parte de médico que faz, né? Nossa, quimioterápico é um oncologista clínico. Eu recebo lá e-mail ainda, eu vejo lá no Twitter. Nossa, mas é todo dia um medicamento diferente. Imunoterapia, terapia-alvo, anticorpos monoclonais. Então, nossa, é tanta informação. É uma evolução na quimioterapia, né? A quimioterapia, da onde eu acompanhei, porque eu olho hoje... Fala um pouquinho aí do que mudou, do que você... Não, o que mudou, né, da minha época? Então, antigamente era só... Tinha
os imunoterápicos primitivos, né? Então, a BCG, né? As imunoglobulinas. Agora, não. Agora a gente tem muitas drogas imunoterápicas, né? Por exemplo, no câncer de colo é o pembrolizumab, né? Que Nossa, esses nomes trava-língua esse negócio, né? É um remédio, exatamente, é um remédio novo, aí, um imunoterápico muito bom, né? Que usa não só para o cólon também, usa para câncer de pele também. Então, você usa isso daí, tem drogas que são terapias-alvo também, Terapias-alvo. O objetivo disso, Marco, para quem não entende, seria o quê? É a questão da gente focar mais no tumor, porque a gente sempre falava, né? Nossa, fez quimio ou rádio, não sabe se mata mais o paciente do que o tumor. Exatamente, né? A ideia desses medicamentos, o que eles oferecem hoje para o paciente de vantagem? A imunoterapia melhora a imunidade, né? Porque tem genes ali que acabam sendo alterados, então aquele que eu te falei do freio e do acelerador, né? Então acabam alterando alguns genes e você acaba atuando nessa alteração genética, né? E melhorando isso daí. E na terapia-alvo também, você tem proteínas ali no gene também que estão alteradas, então você vai atuar naquilo, mas você precisa saber se aquele gene tem essa mutação. Né? Então você tem que fazer um estudo naquilo para ver. Isso acontece bastante em melanoma, que a gente faz, né? Um câncer de mama, então, que estudam mais, mas no cólon também tem isso. Então você vê essa alteração genética e você usa essa medicação específica para essa pessoa. Infelizmente, é em torno de 5 a 10% dos pacientes. Mas já é um paciente que... E isso é só particular? Isso paciente no sistema público não tem, né? Isso é particular e convênios, né? Alguns convênios já tem, né? Isso já fazem cobertura? Já fazem cobertura, né? Bom, Marquitos, deixa eu ver aqui. Agora chegamos no nosso momento de reflexão oficial. Já refletimos, já filosofamos, autoestima, autocuidado, yoga. O que né? Eu vou falar o meu, depois você fala o teu ali. Eu gosto do Hipócrates, né? Eu vi também. Meu fã, meu fã não, eu sou fã dele. Desculpa aí, Hipócrates. Gente, o cara, pensa, Marcos, aquela época. O que você tinha de... O que os caras tinham? Tinha nada. Observacional. Nem para escutar um esteto. Observacional, né? Então, você imagina o feeling de uma pessoa dessa? Né? De olhar um paciente, de sentir uma respiração, de tocar uma frequência cardíaca e de você entender realmente o corpo, como é que ele se expressa, né? Hoje a gente tem tanta maquiagem, é medicamento, é coisa que a gente vai segurando o corpo, uma hora explode, né, com alguma coisa, porque a gente não avaliou antes, não teve a sensibilidade para ver isso. Acho que a gente perdeu a sensibilidade da avaliação. Essa é uma verdade. E a gente foi se despindo nessas nossas armas e procurando calçar mais em exame à medida que eles iam crescendo. Então, eu sou fã do cara. E eu penso assim, gente, ele já falava tudo isso, né? Toda doença começa no intestino, e olha o que você come, né? Então, a minha mensagem que eu gosto de passar sempre é esse negócio de considerar o paciente e realmente avaliar o que ele sente. Esse, para mim, que é o que a gente perdeu aí com a medicina integrativa. Não acho que seja uma medicina nova. Isso não existe. A medicina integrativa sempre existiu, a gente sempre teve que integrar tudo. Não existe. É que a gente deixou de fazer essa avaliação como um todo, né? E que a gente tem que retornar para isso. Exatamente. Então, esse seria... E com genética ou não, o estilo de vida ainda eu acho que é soberano. Então, essa tipo, não posso deixar, meus queridos amigos do intestino, de falar para vocês que cuidar do intestino de vocês está na mão de vocês aí, né? É você que comanda, né? Então, eu acho que o momento de reflexão é isso que você falou. Não me fale do seu. O meu momento de reflexão é isso que eu te falei. É assim, melhorar assim, a alimentação, é coisa simples. Não é uma coisa difícil de fazer, né? Só que o pessoal é bombardeado por tanta informação, tanta porcaria que a gente vê, né? Então, a pessoa se influencia, ela tem que ter um pouco de bom senso, né? Eu acho que tem que ter bom senso. E aquilo que eu te falei de se amar, né? Se você se ama, você tem que se conhecer. Se você não se conhece, você não se ama. Então, eu deixo esse meu recado. Se você, essa reflexão é boa. Eu acho que para você se amar, você tem que se conhecer. Então, por favor, comece hoje a olhar para o corpo, fique lá nu na frente do espelho, se olha tua pele, olha o teu corpo. É feio, bonito, não interessa isso aí, né? Isso não tem nada a ver. Olhe, veja os sintomas que você não está acostumado ou está acostumado a sentir. Então, presta atenção em você, se palpe, né? Palpe, aquilo que você falou da mama, da mamografia, né? Que você falou da amiga que tinha um ano ou outro. É porque existe uma margem de erro na mamografia, em torno de uns 15%. 15%. Em lugares bons, lugares top, né?
Porque é um exame complementar, aquilo que a Luana falou, você falou, Luana, é exame complementar, né? Ele complementa teu diagnóstico, mas mesmo assim passa a coisa, não é exame 100%, nada é 100%, né? E então, às vezes o pessoal fica muito tratando exame, né? Cuidando de exame. E, Marco, uma pergunta que eu queria fazer para você, o que você sente de dificuldade no paciente com câncer coloretal, assim, quando ele chega? É entender a doença dele, como é que isso aconteceu, é ele identificar, ou ele não se adapta depois de uma cirurgia no estilo de vida que vai... Qual que é esse ambiente do paciente com câncer coloretal, assim, qual que você sente que é a dificuldade dele? De retorno de saúde ou de... Porque às vezes as pessoas não entendem o que aconteceram com elas, né? Elas não... Eu acho que talvez o que a gente precise... Não é que eles não entendam, a gente precisa explicar direito, né? Parar, sentar e explicar bem sobre a doença, né? Porque eu já operei vários pacientes, centenas de pacientes aí com câncer e você falou ali, ele não entende, por exemplo, vai ficar com uma bolsa de colostomia. No início é um certo desespero, mas eu vejo que depois com o tempo eles se acostumam. Eles veem que é uma coisa que não é um bicho de sete cabeças, eles acabam se acostumando, eles têm que ir para quimioterapia, sabem que também é um negócio complicado, mas acabam se acostumando. Então eu acho que talvez o que fica mais difícil para o paciente é ele entender a doença, você explicar para ele como está a doença dele, como vai ser o tratamento, porque é uma coisa tudo nova, né? Tudo diferente. Então eu acho que essa é a dificuldade maior, né, deles. Depois acho que depois vai embora. Né? Se não tiver, assim, infelizmente, às vezes o paciente ia a óbito, né, uma doença avançada, grave, se é uma doença que ele consegue tratar, eles vão bem. E muda, né, a vida, né? Muda a vida da pessoa, né? A pessoa teve uma espada na cabeça, né? E Deus deu a chance ali de ficar ali e fazer mais alguma coisa. Daí tem que ver também, se autoanalisar, né? Por que tudo aquilo, para quê e talvez aquilo seja um motivo para você ajudar uma outra pessoa, ajudar um filho. Eu já ouvi também histórias que a pessoa não morreu de um câncer, mas daí teve que cuidar do filho que entrou em depressão, o marido que ficou doente e outras coisas. Então, eu acho que é por aí. Bom, gente, então vou resumir aqui as dicas, o conhecimento, né, os conselhos que o Marco deixou aqui pra gente. Vamos lá, Marco, se me corrija se eu estiver errado. Primeiro, se auto-amar e se autoconhecer. Aí você vai escutar o seu corpo, vai ver o que está de errado e vai buscar ajuda, né? Então, hoje no câncer coloretal, a gente consegue essa ajuda. Tem exames aí que a gente já olha, já identifica o pólipo, já faz o tratamento. Você sai de um procedimento simples, tratado, né? Então, a medicina oferece isso para você hoje, então que é a colonoscopia. Se você tiver um histórico familiar, ficar mais atento, né? Já procurar um coloprocto, vai lá no Marcos, ó, já orienta, já faz orientação, vai fazer o teu calendário de colonoscopia, né? Então vocês têm que repetir a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 5, isso é importante, que tem gente que faz uma colono, tira um pólipo e também não volta mais, né? Então fazer esse segmento para que você fique livre de um câncer tão importante e que tem um final que pode ser bem complicado, mas ele oferece muitas oportunidades para você. Essa que é a mensagem que você deixou, né, Marcos? Eu acho que é isso que é importante. Que oferece muita oportunidade da gente realmente escapar dele. A gente tem, acho que aqui na nossa região, aqui na região metropolitana de Curitiba, tem muitos serviços, muitos hospitais, até pelo SUS, então a gente consegue fazer bastante coisa. Então acho que a gente tem que ir atrás, né, e perceber isso daí, essas alterações e procurar seu médico, né? Acho que é por aí, né? Gente, mais alguma coisa que você quer falar? Eu só queria fazer um momento de mandar um beijo. Esse nunca tenho que mandar um beijo. Momento beijo, gente. Eu tenho um momento de reflexão. Vou mandar um beijo pra minha mãe Arlete, mãe, Mariana, minha namorada, João Pedro, beijo. E Rafaelinha, minha filha maravilhosa. São os meus amores, né? Então a gente tem que... Isso que é verdade. Tem que ficar, né? Também vou mandar um beijo. Beijo, família. Ó, todo mundo beijão aí. pra eles. Tem que... Nunca mandei um momento beijo. Eu vou colocar aqui. Se você quiser mandar uma mensagem pra quem? Marcos, foi um prazer te rever, né? Nossa, de bons tempos que a gente sempre conviveu, né? Verdade. Camaradagem nossa na medicina. Nossa. A gente sempre em contato por causa dos pacientes. Agradeço muito seu tempo, obrigado. suas informações. Eu acho que
medicina é isso, a gente fazer chegar no paciente o que a gente pode oferecer, o que a medicina pode oferecer para que ele tenha uma vida melhor, com mais qualidade. Porque hoje a gente pode mudar muito a vida de um paciente com o que a gente já tem dentro da medicina. Vai melhorar cada vez mais, mas tem que chegar essa informação e tudo que você falou hoje foi de grande valia. Tenho certeza que o pessoal vai... Ó, pessoal, manda aí pros parentes, manda pros amigos que vocês tanto amam, para ficarem espertos sobre essa questão. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Muito obrigado, amiga. você Obrigada. também. Tá bom. Amigos do intestino, no próximo episódio a gente vai trazer um outro coloprocto aqui. O Marcos é cirurgião oncológico, vou trazer um coloprocto, estamos só nas regiões inferiores. Ele vai falar pra gente sobre tratamentos novos em questões intestinais. Botox? Não, Botox? Botox anal? tem. Botox anal. Botox anal. Sim. Laser, cirurgias a laser. Fissuras, né? É, tudo para diminuir a questão de dor, melhor pós-operatório. Estamos evoluindo, né? Não, tá cada dia melhor. Tá cada dia melhor. Então, fiquem antenados que a gente vai falar sobre esses tratamentos novos também, tá bom? Até lá. Obrigada.